Agora na Cultura Informa. Para finalizar a semana, o nosso analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde para Carla Oliveira. Boa tarde também para o nosso Sandro Rodrigues na técnica. E boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, professor Rui. Vamos analisar bem e rapidamente, né, porque o tempo está muito curto para o ouvinte, então nós vamos gastar 4 minutos mais ou menos com essa colocação, para dizer o seguinte: qual é a questão central que está em jogo nesta eleição presidencial? Eleição que está com seus polos bem definidos. Saiu hoje de novo uma pesquisa do IPESP, dizendo que Lula está naquela mesma faixa dos 44 pontos e Bolsonaro naquela mesma faixa abaixo dos 25. Isso significa 44 com 25, 60 e quase 70%, usando mais de erro, do eleitorado já definido diante daquilo que quer. E o que o povo quer no momento é não eleger Bolsonaro. Basicamente isso. Mas o que é que está em questão? Vocês acabaram de ver aqui uma notícia que a Cultura deu agora, que o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, que é justamente para completar a educação daqueles que só têm o básico, aqueles que são adolescentes e ainda são analfabetos. Então esse programa perdeu, durante os tempos de Bolsonaro, 500 mil alunos. Vejam que coisa terrível. 500 mil pessoas que foram impedidas de algum modo, lhes foi dado o direito de concluir pelo menos a parte de alfabetização, a parte de ensino médio, digamos assim, porque o EJA ele supre também alguns conteúdos nessa área. Então o que está em questão é isso. Por que isso aconteceu no governo Bolsonaro da mesma maneira que aconteceu no governo Temer? Porque tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro vêm da mesma raiz, que foi o golpe parlamentar, midiático e até militar e empresarial que derrubou a ex-presidenta Dilma. E esse golpe foi dado contra o quê? Porque Dilma tinha roubado? Não. Porque o governo tinha criado algum desastre no Brasil? Também não. Isso precisou ser inventado. Esse golpe foi dado apenas porque toda vez que no Brasil alguém mexe na concentração de renda, alguém tenta distribuir dinheiro com a população mais pobre, essa pessoa sofre ataque, como aconteceu com Getúlio Vargas, aconteceu com com Jango Goulart, e aconteceu também com o próprio Lula e agora com Dilma também, com esse governo do Partido dos Trabalhadores, que efetivamente está constatado, está escrito em todo canto, distribuiu renda. Por quê? Porque a lógica do setor dominante brasileiro, o setor que detém as grandes empresas, detém a grande terra, os grandes negócios, é que o Estado existe para servir a esses grupos. Essa é a lógica. E se esses grupos vão ter uma fortuna de acumulação, vocês viram agora, os bancos ganharam 67 bilhões de reais durante o último ano, ou seja, o ano de pandemia, o 21, e eles ganharam 67 bilhões de reais, que é, na prática, mais da metade daquilo que o país gasta em um ano com educação. Os bancos ganharam somente isso. Fazendo o quê? Os bancos ganharam fazendo o quê? Nada, porque eles não investiram em nenhuma produção, não geraram nenhum emprego e não conseguiram fazer o país crescer. É simplesmente intermediando dinheiro, cobrando taxa das pessoas, cobrando juros altos e executando dívidas em cima de quem tem o azar de ter o financiamento que cai, digamos assim, na inadimplência. Então os bancos são implacáveis nesse pagamento. Então, banco, agronegócio, grandes empresas de todos os tipos, elas têm o entendimento de que o Estado deve servi-las e não servir à população. Já a população tem um entendimento contrário, que o governo, o que ainda agora a Rafael Delon estava dizendo, o governo tem que prestar um bom serviço, o governo tem que entregar de volta os impostos que recebe sob forma de prestação correta de atividades que atendam o cidadão, ou seja, o raciocínio é que o Estado deve servir à população. Mas aí, como a renda que está dentro do Estado, a renda dos impostos, é limitada, o que é que o polo dominante trata de fazer? Ou ele derruba quem está lá fazendo o contrário do que eles querem,
ou eles seguram de todo jeito quem está fazendo o que eles querem, mesmo que faça algum mal à população. Então, se 500 mil ficam sem trabalhar, sem estudar, outros 12, 11 milhões ficam sem emprego. Se a renda da totalidade da população cai, isso não importa ao polo dominante desde que ele esteja ganhando. Então, os bancos brasileiros não estão preocupados com o que aconteceu com o EJA ou com o povo brasileiro durante o ano de 2021. Os bancos estão preocupados com aquilo que eles lucram, e eles lucraram. Debaixo de que regras? As regras de Paulo Guedes, que é um banqueiro, as regras do Castelo Branco, que é o presidente do Banco Central, que também é um banqueiro e que está lá no Banco Central mantendo esses interesses. Então, a lógica é manter a desigualdade. E o povo, através do voto, não quer manter a desigualdade e, por isso, está escolhendo, nas pesquisas, pelo menos a gente tem essa indicação, um ex-presidente que todo mundo sabe que ele distribuiu renda, que ele diminuiu a desigualdade. Então, é isso que vai estar em jogo. E, estando isso em jogo, se preparem, porque o jogo pesado ainda nem começou. Ele vai começar exatamente depois do Carnaval, depois de março, abril. O jogo pesadíssimo vai começar, porque esse pessoal que ganha muito dinheiro não abre mão de fazer todo tipo de manobra para manter no poder, manter no governo as pessoas a quem interessam, a eles. E a população tem que ficar ligada para não cair em fake news, não cair em ilusões, não cair em malandragens que buscarão manter a desigualdade no Brasil do jeito que ela se encontra. E a promessa é que quem conseguiu fazer com que 500 mil não conseguissem fazer o EJA, para quê? Para pegar o mesmo dinheiro que seria usado aí e entregar para os grandes grupos através de vantagens, através de privatizações e de vários outros esquemas. Então esse pessoal vai estar aceso para fazer a mesma coisa no futuro governo, e isso o povo brasileiro não quer permitir. Por isso que Bolsonaro tem a rejeição mais alta e perde em todos os cenários do segundo turno. E por isso que Lula ganha em todos os cenários do segundo turno. Isso é o que está em jogo. A discussão da desigualdade, a discussão da partição da renda, e se depender só do voto popular, o governo atual será rejeitado pelas pessoas, ao menos naquilo que dizem as pesquisas. É essa a reflexão que cabe ao ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. 1h54. Faltam 6 para as 2. E como o professor Rui começou mencionando uma pesquisa que foi divulgada recentemente, a pesquisa IPESP, a gente tem que trazer aqui o resultado, aqui o protocolo, melhor dizendo. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 03828/2022. Nosso ouvinte já pode participar conosco aqui e fazer a sua ponderação. Já tem mensagem por aí, né, Carla? Tem sim. Deixa eu pegar aqui no Facebook. Me trollou aqui o computador, sumiu o comentário. Acontece como você pegar? aqui. Vou clicar aqui, vamos lá então. Deixa eu trazer aqui Tá a mensagem. carregando, Vou não. trazer aqui a do Índia Gagiano, então, é a primeira. Boa tarde a todos. Estamos em João Pessoa. Professor Rui, ontem foi comemorado 42 anos do PT. Em nenhum canto do Brasil teve manifesto a favor? Olha, teve uma reunião nacional. Nós estamos ainda em momento de pandemia. E não houve nenhuma manifestação, digamos, de mobilização de um modo mais geral. Mas o PT está muito mais ocupado com a campanha, porque como o PT é favorito a ganhar a presidência mais uma vez, então o foco do partido não está em comemorar aniversário. Eles fizeram uma reunião geral, né, do Diretório Nacional, uma manifestação mais fechada, com menos gente, mas não houve realmente nenhuma mobilização nacional, porque não cabia por conta da pandemia, nem cabia por conta da necessidade do PT de articular a campanha de Lula. Porque quem é favorito em eleições trata de articular politicamente. Então você veja que agora o PSD de Kassab está se definindo para fechar aliança com Lula também. O PSDB já está revendo sua posição histórica antipetista. O Aloysio Nunes Ferreira veio a público agora para dizer que o combate só ao PT, como o PSDB tinha feito, foi um erro que o partido cometeu. Isso é uma coisa muito interessante. E a gente está vendo que praticamente até aqui nenhum candidato se mobiliza com condições de enfrentar Lula à altura. Então o PT está concentrado nisso e não em comemorar o aniversário apenas. Tem mensagem aqui no WhatsApp. O ouvinte não se identificou, mas tem final do telefone 7827.
Pesquisa boa é o povo nas ruas. Isso é um raciocínio de quem não entende de pesquisa. Me desculpe o ouvinte. Porque, veja, o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, ele pontuou em uma pesquisa 1% e outra não pontuou nada. O que é que o partido dele, que é o PSD, D de dado, PSD, está revisando a candidatura, não vai mais botar o candidato. Baseado em quê? Na pesquisa. Então, quando você diz que pesquisa boa é o povo na rua, você diria, medicina boa é tomar chá. Por quê? Porque o antibiótico, o analgésico, que são coisas que você já usou, são produtos da pesquisa científica. Assim como as previsões eleitorais, como aquelas que aconteceram nos Estados Unidos, e se você recordar na última eleição, eu fiz o prognóstico aqui baseado nas pesquisas americanas que Trump ia perder a eleição. Muitos dias antes de terminar a apuração, eu disse que Trump perderia, por conta de determinadas focalizações, pesquisas locais que diziam que no somatório ele perderia. Não perderia de muito, mas perderia. Então, pesquisa é um método, é uma invenção que o ser humano fez para tornar as coisas mais exatas, mais precisas e mais utilizáveis. Então, para você aplicar um remédio numa pessoa, você tem que fazer uma pesquisa. É o caso da vacina da Covid, que está mostrando aí o quanto vale. Agora mesmo saiu estatística em Portugal, em outros países, mostrando que quem não está vacinado agora é quem está morrendo de Ômicron. A Ômicron está matando muito mais gente que, em esmagadora maioria, gente que não se vacinou. Quem se vacinou foi pela ciência e pela pesquisa. Quem não se vacinou foi pela estreiteza mental, pela falta de raciocínio, pela estupidez e, consequentemente, morreu ou sofreu sequelas piores da mesma doença. Então, eu diria ao ouvinte que analise sua posição, revise a sua posição, porque ser contra a ciência é uma coisa que não ajuda ninguém. E eu garanto que esse ouvinte que está falando já foi vacinado de outras coisas. Um abraço ao Cristiano Sidney, acompanhando a gente. Boa tarde, amigos da Rádio Cultura. Estou na escuta do programa. Obrigado pela audiência. Tem mensagem também no WhatsApp de Vital Medeiros, do bairro Baraunas. Ele diz aqui, os vacinados que estão morrendo. Vi agora o enterro de um vacinado. Ora, isso já foi explicado. A vacina, como nada na vida, é 100%. Tem gente vacinada que vai morrer. Tem vários casos, inclusive de artistas, pessoas famosas que morreram aí. Mas isso não autoriza ninguém a ser estúpido ao ponto de dizer que é melhor não tomar vacina do que tomar. Analise bem. Se você toma vacina e morre, imagine se você não toma. Se a doença é tão danada que ela ainda consegue, em alguns casos, vencer a vacina, é muito pior não tomar vacina. Então, você não pode seguir Jair Bolsonaro, que disse que não vacinaria a filha dele. O que é que a filha dele tem que a mulher não tem? Que ele permitiu que a mulher dele se vacinasse, que a mãe dele se vacinasse, ele concordou, os filhos dele se vacinaram e ele disse que não vacina a filha. Então isso é uma estupidez, isso é uma irracionalidade, isso é uma falta de senso, é uma falta de respeito pela vida e pelo ser humano e pela ciência que ninguém deve adotar. Por quê? Porque sua vida, meu amigo ouvinte, a vida de Bolsonaro, a minha vida, é a única coisa que a gente tem. E a gente colocar isso em risco, ou colocar ainda mais em risco a vida dos outros, a gente não se vacinando, é de uma estupidez, é de uma falta de senso, eu repito, que não dá para a gente nem sequer conseguir argumentar. Porque a gente estaria fazendo uma discussão, sabe de quê? Entre defuntos. Se eu aceitasse esse argumento da vacina e você aceitasse, a gente aceitaria sua morte tranquilamente, sem tomar nenhum remédio e nenhuma doença, e você aceitaria a minha morte em qualquer doença sem tomar nenhuma medicação. E isso a gente sabe que não existe, que todo mundo toma, que todo mundo faz isso. Recentemente um cara, para protestar, para entrar, me parece que foi no Canadá ou foi na Europa, num país que iria fazer um protesto contra a vacina, ele teve que apresentar atestado de vacina. E ele atestou. Então um cara desse é louco. Um cara desse é esquizofrênico. Ele olha para a realidade de um lado e reage ao contrário do outro. Então nem eu, nem você, nem ninguém queremos ser esquizofrênicos nem negar a realidade. Aqui o Aparecido Matos, né, coloca aqui a sua posição contra o governo atual, né, diz que esse governo é uma gozação. Por outro lado, tem aqui o Josiel João, que diz que
justamente o presidente da República está entregando várias obras, inclusive essa transfusão aí do Rio São Francisco, transposição no caso, né? Na verdade, né, que o PT deveria ter concluído e não conseguiu concluir. Olha, há obras e obras que ficam sem a sua conclusão imediata por uma série de causas. Então você tem que analisar todas as causas, remover todas as causas, agora ver qual é o valor da obra e quem realmente criou as condições para que aquela obra exista. Então Bolsonaro, de obras importantes, ele só tem essa da transposição, que é uma obra do governo Lula, do governo Dilma, e que está concluída em praticamente 90% de sua estrutura. Então isso pouco importa, porque Bolsonaro, do outro lado, está tirando os estudantes da escola, está derrubando a verba da pesquisa científica e tecnológica no Brasil, botou o estágio de investimentos do Brasil para o menor padrão da história do Brasil. A gente não tem investimento, por isso não tem emprego. A inflação nossa é a mais galopante nos últimos 10 anos. E isso tudo influi onde? Na vida prática das pessoas. No bolso, na comida, na esperança, na expectativa, na educação e na saúde. Porque o cara sem comer, ele adoece mais, ele piora mais, ele morre mais, ele sofre mais e ele não tem expectativa. Então, isso de você inaugurar a obra, ainda que você tenha o dever de inaugurar, seria muito bom se ao mesmo tempo o povo tivesse com mais dinheiro, tivesse com mais salário, com mais expectativa, com mais emprego. Mas não é o caso. Então, se você não mexe na desigualdade, você pode inaugurar 10 transposições, porque o cara vai pegar água mais cara quando a água for tratada, o cara vai pegar comida para comer muito mais cara, e o camarada não vai ter emprego, não vai ter nada. Então, de que adianta ter água? E nós estamos dizendo aqui que não deve ter água? Deve ter sim. Mas deve ter também emprego, deve ter renda, deve ter tudo mais para que as pessoas possam ter expectativa. Por isso que Bolsonaro é o mais rejeitado de todos, com 66% de rejeição. Por isso que Bolsonaro perde simulações do segundo turno até para João Dória, que é um fuçado que está embaixo das pesquisas com 2%, 3%. Mas quando vai ao segundo turno com Bolsonaro, ele ganha de Bolsonaro. Por quê? Porque o povo quer ver tudo, pelo menos é o que a pesquisa está dizendo, quer ver qualquer coisa, menos Bolsonaro na sua frente como presidente. Nada contra a pessoa dele, embora tenha restrições que se possa fazer. Mas como presidente, o brasileiro está rejeitando a ele em tudo quanto é pesquisa. Professor Rui, um forte abraço, bom final de semana. Igual, muito obrigado, Dido Montenegro, muito obrigado a Carla Oliveira, que está aí muito bem, substituindo à altura o nosso grande André Santiago, que tomara que já esteja bem, já esteja bom, já esteja em forma, e junto com Sandro Rodrigues, com esse som maravilhoso que a gente tem para todo ouvinte e cultura, e junto com essa enorme audiência. Amanhã estaremos no Comando Geral da Notícia de Manhã, com Paulo Sobral e com César Lucena, retomando o nosso papo dos sábados também, continuando a nossa conversa a respeito da política nacional. Muito boa tarde, bom fim de semana para todos vocês, um grande abraço e até amanhã no Comando Geral da Notícia. Muito obrigada, professor Rui Lira, um ótimo fim de semana para o senhor.